Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, vamos continuar aqui falando. Ontem, acho que ontem eu estava falando ali, falando de um jeito mais triste, né? Na verdade é porque, falando assim, quando a gente começa a falar da forma, como hoje eu vejo que as pessoas elas entendem essa questão espiritual, às vezes eu fico um pouco triste, porque eu acho que ali a gente se perde muito, é muita essência do ser humano. Eu acho que essa é uma das partes mais bonitas que a gente tem na nossa vida. E é complicado. Eu demorei muito tempo para entender isso. E hoje, com o que eu entendo, o que eu creio, o que eu acredito, tá? E a minha verdade não quer dizer que é a sua verdade, às vezes isso me entristece um pouquinho. Mas me entristece assim, com o que eu creio, ver pessoas agindo de maneira diferente. Não quer dizer que eu estou certo, é o que eu creio. Mas vamos lá, gente. Falando sobre liberdade espiritual, eu vou resumir aqui a liberdade espiritual falando nessa conexão que a gente tem, puxando um pouquinho mais sobre essa parte de Deus e puxando sobre essa parte para vocês entenderem um pouquinho sobre a importância de vocês terem uma conexão, de vocês entenderem que Ele, quando você começa a crer nele, as coisas vão acontecer de maneira diferente, tá? A gente tem alguns ensinamentos errados. Lá atrás, no ano de 2020, por exemplo, eu vi várias coisas acontecendo. Eu vi no início do ano, eu até conversava com a minha esposa, eu via no início do ano pessoas se juntando, pessoas fazendo correntes de oração nos prédios, cantando numa euforia, e vamos vencer, e aquela coisa toda. E aquilo ali foi indo, e foi esfriando, e acabou, e eu não vejo mais isso. Esse que é o problema, gente. Quando eu falo de religião, é aí que mora o problema. Não são as pessoas, é a maneira como as pessoas aprendem as coisas, é a maneira como as pessoas encaram as situações. Por que eu fico triste com isso? Porque eu vejo que as pessoas elas encaram o seguinte, elas encaram as coisas de uma maneira que eu oro lá com euforia, com garra, pedindo, e não acontece. E aí eu desanimo. E aí você vai desanimando e vai ficando triste e de repente você para de orar. E talvez lá no seu interior você fique até com raiva, porque fala, por que está acontecendo isso? Por que Deus não está me ouvindo? Primeiro que eu acho que não funciona assim, é o que eu creio, eu não acredito que, eu não acho que, olha só gente, eu não acredito que orar, vai dar, não é assim que funciona, eu não acho que é isso que funciona. Tem até uma passagem bíblica em Crônicas. Ano passado teve um dia de jejum. Vários pastores no Brasil, tá? Juntaram, eu vi um vídeo na internet bonito, bem produzido. Acho que foi no 7 de setembro. Acho que até o presidente participou disso. Falava assim, se o povo chamar pelo meu nome, se humilhar, se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei, eu vou curar a sua terra. Alguma coisa assim. Eu não gravo muito versículos de Bíblia, não. Eu gosto, eu leio, mas eu não gravo, não. Eu tenho dificuldade de gravar. Mas é isso. As pessoas tinham que se humilhar, jejuar, fazer um monte de coisa, tudinho. Todo mundo, sei lá, se jejuando, ajoelhado e tal. Eu não acredito nisso. Deus, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Gente, olha só. Vocês imaginam o seguinte, o que eu quero dizer? Imagina que se a oração fosse desse jeito, eu sei que um monte de gente vai ficar com raiva de mim, que eu vou falar aqui agora. Ah, mas eu oro e deu certo, eu salvei fulano de tal orando. É diferente, tá? Olha só, vamos supor que uma moça, uma senhora, muito religiosa, católica, evangélica que seja, mas muito religiosa, e o filho dela comete um crime. E o filho dela comete um crime hediondo. E o filho dela vai para a prisão.
E ele vai ser julgado. E essa senhora, de repente, ela vai no dia antes do juiz, ela vai na igreja, ela é muito religiosa, ela vai lá na igreja todos os dias, ela sempre foi assim, e ela pede a Deus, Senhor, por favor, salva meu filho, ele não pode ser preso, só tenho ele, se ele for preso eu vou ficar sozinho, eu clamo ao Senhor, por favor, Senhor. E aí no outro dia, Deus chega e fala assim, tá bom, eu gosto tanto de você que eu vou salvar seu filho, ele não vai ser preso, ele vai ser absolvido. E aí eu te pergunto, é esse o Deus que a gente quer? Gente, se ele ouve as nossas orações, ele ouve as orações de todo mundo. Ele tem que ouvir as orações de todo mundo. Tem povos hoje na Terra que querem a destruição dos cristãos. São as pessoas que acreditam em Cristo. Querem a destruição. E eles oram para Deus para os cristãos serem destruídos. Você já pensou que se a oração funcionasse? Eu sou um cristão, eu estava ferrado, né? Eu ia ser batalha espiritual aqui, de oração daqui para lá e de lá para cá. Eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito nisso. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas eu não acredito eu não acredito em troca. Eu acho que a gente não precisa orar. Deus ele não quer barganhar com a gente, não quer promessa. Ele não quer que você ajoelhe, saia subindo igreja ajoelhada para pagar promessa. Você não precisa fazer isso. Não existe, isso não tem lógica. Na minha cabeça isso não tem lógica. E eu respeito se você faz isso. Está tudo bem, é a minha opinião. Mas não tem lógica. Eu acredito num Deus de amor. Eu acredito que Jesus foi o Filho de Deus, que ele veio à Terra, é o Filho unigênito de Deus. Deus ele ama tantas pessoas que ele mandou o Filho dele, sem pecado, para ele morrer e levar com ele todos os nossos pecados. E a partir dali nós estamos livres. Então eu não acredito que a gente precisa ficar orando para conseguir as coisas. Você sabe o que eu acredito de verdade? Amanhã eu vou falar com vocês, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Valeu, pessoal, até amanhã.